Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula de hoje, nós vamos iniciar falando nada mais e nada menos do que da Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar os pormenores da Bíblia. Vamos ter todo esse módulo aqui falando acerca da Bíblia. E quando se foca só no assunto da Bíblia, na teologia sistemática, isso é chamado de bibliologia ou de introdução bíblica, tá? Então nós vamos estar aqui tratando aqui de um assunto que, uma hora ou outra, eu costumo dizer que é uma introdução de toda a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é como se fosse um oceano. Quanto mais você mergulha, mais você percebe que você está longe da superfície. A Bíblia é como um oceano. O que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. Entendeu? Alguém falou assim: Gustavo, você não precisa estudar mais a Bíblia, né? Você já sabe de tudo da Bíblia. Eu falei: não, é que você está enganado, eu não sei ainda de nada. O que eu sei é, todos os dias eu pego um texto que eu já li 10, 20, 30, 50 vezes. Você que está me ouvindo sabe disso, entende o que eu estou falando. E eu leio o texto e é como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Vem uma revelação nova, sempre vem uma inspiração nova, um entendimento novo. Até mesmo porque a pessoa que não para de estudar, ele sempre está se atualizando, a sua mente sempre está se desenvolvendo. Então, ele não para de crescer. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar aqui toda a questão da Bíblia que nós puder falar. A Bíblia não pode ser resumida, como nós vamos ver no slide que eu preparei para você. No entanto, nós vamos resumir o assunto falando acerca dela, porque senão nós vamos ter o curso todinho falando só sobre ela. E de fato nós vamos falar muito sobre a Bíblia, porque quando nós for falar sobre antropologia, martiologia, pneumatologia, tudo vamos estar falando de Bíblia. Então não vamos estar resumindo a Bíblia, vamos estar dissecando, ou melhor, tentando dissecar a Bíblia. Esses estudos, tudo bem? Então, por que eu estou trazendo para você este conhecimento, este capítulo específico falando acerca da Bíblia? É porque aqui está questões que vão te influenciar na interpretação bíblica, que vai te ajudar. A primeira coisa que nós vamos estudar é: a Bíblia, ela é ou ela contém a palavra de Deus? A Bíblia foi inspirada ou não? Isso aqui influencia muito. Isso aqui ajuda muito quando você começa a estudar e a perceber, a tomar conhecimento dos processos da Bíblia, do que ela passou para ela chegar até nós. Eu tenho até o costume de dizer que a Bíblia é um milagre, só dela chegar até nós. Porque muitos tentaram acabar com a Bíblia, muitos tentaram destruir a Bíblia, mas hoje ela está aqui, no nosso acesso. Eu coloquei ela aqui, percebe que eu coloquei ela embaixo, certo? E o dicionário, o dicionário teológico do Novo Testamento, em cima, e foi indo. Mas o centro a Bíblia está embaixo. Por que eu coloquei a Bíblia? Porque eu coloquei a Bíblia aqui embaixo. Porque ela é a base de todos esses outros livros. Sem ela, esses livros aqui não existiriam. A Bíblia é a base. E ela está ao nosso alcance, porque teve um tempo que só os grandes, você vai ver isso aqui na história da interpretação, só os grandes poderiam ter acesso à Bíblia Sagrada. E eles faziam as suas interpretações como bem queriam. Nesta aula agora, você vai aprender algumas minúcias acerca da Bíblia. Mas ao decorrer de cada aula você vai se aprofundar mais. Você vai adentrar mais acerca das Sagradas Escrituras. Bem? Então vamos lá para o slide. Eu preparei um slide para você aqui, maravilhoso, para nós bater um papo aqui, tá? Se você estiver tendo alguma dificuldade, diga para mim, entre em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Deixa um comentário aí abaixo que eu vou te responder, porque eu estou aqui para te ajudar, para tirar suas dúvidas, tudo bem? Conte comigo, eu sou seu amigo, sou seu parceiro, sou seu professor, tá? Sou seu mentor a partir de agora. Tá? Então vamos que vamos. Eu não sei se você já percebeu, mas cada um dos nossos slides é mais lindo do que o outro, né? É mais atraente, mais chamativo, né? Você percebeu isso? Olha só, a escola você já conhece, a escola teológica Transformados pela Palavra, certo? O professor é esse que vos fala, você já sabe, né?
E o que nós vamos estudar hoje é questões que vão influenciar a interpretação bíblica. E tratando aqui de um versículo básico para nossos estudos, eu quero aqui pegar o Salmo de número 119, verso 97. Quero te dizer que Salmo não se fala capítulo, tá? Não se fala de forma alguma também versículo, tá? É número e verso. Então, vamos pegar o Salmo de número 119, verso 97, que está escrito assim, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Agora, observe que ele fala meditação, ele não diz que é a minha leitura. Por quê? Porque aqui você começa a entender que a Bíblia é o único livro que não ficou para ser lido, mas sim meditado. É preciso fazer uma meditação das Sagradas Escrituras e não apenas ler. Você não aprende nada quando você lê, porque você não aprende nem a ler, porque ler você já sabe, por isso que você está lendo. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia, entender o que está escrito na Bíblia, você tem que passar a meditar nela. É por isso que eu coloquei aí no seu conteúdo acerca da meditação, a sua importância. Tudo bem? Então aqui nós temos uma pequena pergunta. A pergunta é esta: o que preciso para ser um bom hermeneuta e exegeta bíblico? O que é um hermeneuta? É alguém que trabalha com a questão de interpretar a Bíblia, os textos, os capítulos, os livros. O que é um exegeta? É alguém que trabalha com a interpretação de um texto. Você já sabe que a hermenêutica é como se fosse a receita. A exegese é o bolo pronto. Então, o hermeneuta é o mentor. O exegeta é o expositor. Para você entender. Entendeu? Compreendeu aí? Eu coloquei aqui embaixo a seguinte frase, olha: a Bíblia não é um erro, mas uma coisa é certa, muitos homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, o que eu quero dizer com isso? É que as Sagradas Escrituras não têm erro algum, como alguns dizem que tem, e nem muito menos contradição. O que há na verdade? O que há na verdade é falsas interpretações, é equívocos de interpretações, enganos, ou de transliteração, de tradução. Na verdade, a Bíblia, além de ela não ter erro, muito menos contradições, eu estou tratando aqui, lógico, das Sagradas Escrituras, porque essas Bíblias que nós temos, a Corrigida Fiel, a Atualizada, a João Ferreira de Almeida, a NVI, todas elas são recheadas de erros e de aparentes contradições. No entanto, as Sagradas Escrituras não têm erro, não tem contradição. Só para você ter uma ideia, nas Sagradas Escrituras, quando eu trato de Sagradas Escrituras, estou falando do texto original, do autógrafo, tá? Lá está escrito assim, ó: Deus cessou a sua obra. Na nossa está escrito que Deus descansou. Está vendo o erro? Outro erro. Na nossa está dizendo assim, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Nas melhores cópias originais está escrito assim, ó: Deus se aborreceu de ter feito o homem. Se você não acredita porque não entende de grego ou de hebraico, ainda não se aperfeiçoou, não se aprofundou nessa área, mas você está a um passo disso, você pode ver que as próprias traduções se contradizem, porque uma diz, em Efésios capítulo 5, versículo 30, que nós somos um corpo, aí outra já fala que nós somos um corpo que tem osso, carne e nervo. Então, umas Bíblias têm Apocalipse 12, versículo 18, outras não. Então, são algumas contradições que algumas Bíblias se contradizem. Bíblias. O que é uma Bíblia? A palavra Bíblia em grego é biblos, que quer dizer um conjunto de livros, um conjunto de rolo. Então, quando eu trato de Bíblia, eu estou me referindo a qualquer livro.
uma Bíblia de receita, uma Bíblia de comédia, uma Bíblia do empresário. Mas quando eu trato das Sagradas Escrituras, eu estou tratando literalmente do texto original, tá? Mas eu não vou me prender aqui, nós vamos continuar, tá? Então, vamos focar aqui na questão da pergunta. Então, assim, o primeiro passo para eu ser um bom hermeneuta, um bom intérprete das Sagradas Escrituras é conhecer a Bíblia. Quando eu digo conhecer, eu não estou dizendo uma questão assim de intimidade profunda, eu estou falando assim de você saber, pelo menos, a história da Bíblia. Quantos escritores, quantas pessoas escreveram a Bíblia, quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos tem a Bíblia, como é as suas divisões, por que foi dividido em Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, sim ou não? Essas questões pormenores. Então, quantos escritores escreveu a Bíblia? Veja que eu não estou dizendo quantos autores escreveu a Bíblia. Eu estou perguntando quantos escritores. Por quê? Porque a Bíblia só tem um autor. E o autor é Deus. A Bíblia só tem um intérprete. E esse intérprete é o Espírito Santo. E a Bíblia também só tem um tema central. O tema central de toda a Bíblia se chama Jesus Cristo. Ele é o tema central de toda a Bíblia. Estou dizendo isso para você, porque existem pessoas que eles dizem, o livro, vou supor que um exemplo, o autor do livro de Samuel, o autor do Evangelho segundo escreveu Mateus, o autor é Mateus, o autor é Marcos, não, eles são escritores. O autor é Lucas, não, ele é escritor. O autor é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Quantos escritores ela teve? 40 aproximadamente. Quantos capítulos tem a Bíblia? A Bíblia tem 1189 capítulos, dividido em duas partes. Primeiro, Antigo Testamento, que tem 929, tá? E Novo Testamento, que tem 260 capítulos. Eu acho que estou com a memória boa ainda, né? Então, por que eu digo que ela teve aproximadamente 40 escritores? Porque não tem alguns que são anônimos, tá? A Bíblia, ela tem 31 escritores do Antigo Testamento e 9 do Novo Testamento. Outra coisa importante que eu preciso dizer para você, só para você tomar conhecimento. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros, totalizando aí 66 livros. Beleza? Outra coisa que eu preciso pontuar para você é: a nossa Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica. A nossa, não está os livros em ordem cronológica. Porque o primeiro livro que está lá é Gênesis, não foi Gênesis, o primeiro livro. Então você precisa ter noção aí de quais são os livros em ordem cronológica. Isso vai te ajudar muito na questão da interpretação das Sagradas Escrituras, para você entender os fatos por ordem cronológica, tá bom? Outra coisa que eu preciso dizer para você: a Bíblia, ela não tem essa distinção, na verdade, de Antigo e Novo Testamento, como se estivessem separados. Não, eles têm Antigo e Novo Testamento apenas para dizer de um novo pacto e de um antigo pacto, mas ela continua complementando uma outra. Então, tanto que Agostinho disse: o Antigo Testamento se encontra no Novo e o Novo no Velho. Por quê? Porque um complementa o outro. Outra coisa que eu preciso te dizer é: os judeus, eles não conhecem as Sagradas Escrituras como Antigo e Novo Testamento. Eles conhecem como Primeiro e Segundo Testamento. Só para você tomar conhecimento disso. E o que eu preciso mais para ser um bom hermeneuta? Eu preciso, além de ter o conhecimento da história da Bíblia, eu preciso ter aí o conhecimento de grego, de hebraico e de aramaico, na ordem cronológica, de hebraico, aramaico e grego. Por quê? Porque, gente, a Bíblia foi escrita nesses idiomas. Deus escolheu esses idiomas para falar com o seu povo, para falar conosco. Então, eu preciso conhecer, eu preciso entender de grego, de hebraico, de aramaico, eu preciso ter pelo menos noções disso. Aí eu fico pensando, tem pessoas que eles, eu não gosto de hebraico, eu não gosto de grego. Então, você não gosta da Bíblia, você é contra a escolha de Deus. Deus escolheu esses idiomas. Mas eu falo mal português. Eu não estou falando que você tem que ser
poliglota, eu não estou dizendo que você tem que dominar a língua, não, eu estou dizendo que você tem que ter pelo menos noções. Tem que ter uma noção de grego, de hebraico. E você, quando se dedicar a isso, você vai ver tanto que isso ajuda na interpretação bíblica, no entendimento bíblico. Isso é de grande importância, tá? Então, vamos voltar para o slide, vamos ver o que tem mais aí para nós, tá? Então tá aqui, ó, o nosso próximo slide, eu trago uma mensagem aqui do pastor Eugênio Peterson, que disse: a Bíblia tem como característica a impossibilidade de ser resumida. Ou seja, não se pode resumir a Bíblia, até mesmo porque ela como eu acabei de falar, ela é um oceano de conhecimento. E infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão nadando no seco e dizendo que estão em águas profundas. Infelizmente, eu gostaria até que você me dissesse se você conhece alguém assim, que está nadando no seco e dizendo: estou em águas profundas, eu conheço muito de Bíblia, eu sou profundo, eu sou um semideus. Você acredita que eu já topei com pessoas que disseram para mim que eles eram semideuses da interpretação? Então eles eram Herme, porque a palavra hermenêutica vem de Herme. Herme era um deus que havia na Grécia, que era conhecido como o motoboy dos deuses, aquele que interpretava as mensagens dos deuses, um para o outro. Entendeu? Então, como eu falei para você, cada aula você vai conhecendo mais sobre hermenêutica, né? Então, assim, a Bíblia, ela não pode ser resumida. Ninguém consegue resumir a Bíblia. Por isso que neste curso nós não estamos resumindo a Bíblia. Apenas estamos trabalhando um capítulo focado nesse conteúdo. Mas cada conteúdo que nós estudamos aqui, estamos nos aprofundando na Bíblia. Grego, hebraico, estamos nos aprofundando na Bíblia. Na verdade, nós precisamos, como cristão, viver a totalidade da palavra de Deus, buscando nos aprofundar nesta verdade infalível. Se você diz que você é cristão, que você ama a palavra de Deus, mas você tem preguiça de estudá-la, você tem preguiça de meditar nos textos sagrados, você não ama a Deus, você não ama a sua palavra, você não quer ter intimidade com Cristo. Gente, não é que eu seja carnal, tem pessoas que pensam que teólogo é carnal, não é. A questão é que sem você conhecer o Deus da palavra, se aprofundar no Deus da palavra, não tem como você ter intimidade com Ele. Jesus disse que se você quer conhecer o Pai, o caminho é Ele. E para você conhecer Ele, você tem que conhecer as Sagradas Escrituras, porque elas testificam dele. Aí eu fico assim, tem hora boquiaberto com pessoas que não gostam. Diz: não, meu negócio é só orar, eu oro, e aí eu leio ali a Bíblia ali, vou para o púlpito e xalabacai. E aí eu começo babalabalá e tanta coisa lá no púlpito. Entendeu? Eu fico triste com isso. Pessoas que não querem ter o compromisso, não querem separar um tempo para estudar as Sagradas Escrituras. É triste, né? Você sabe que é. Ah, professor, você está falando a minha história. Eu tenho preguiça de estudar. Não, isso não é verdade, senão você não estava aqui fazendo curso conosco. Ah, mas eu conheço alguém. Incentiva esse alguém a estudar conosco, a estudar a Bíblia. Diz para ele que a Bíblia não ficou para ser lida, mas ficou para ser meditada. Tá bom? Vamos então para o nosso próximo slide. O teólogo judeu Abraham, você que já está acostumado aí com o hebraico sabe, né, que o H aqui tem o R, né? Então, Abraham Heschel afirmou que o grande desafio para aqueles que desejam levar a Bíblia a sério é deixar que ela nos ensine as suas categorias essenciais e então passar a pensar com ela e não apenas sobre ela. Então, o que ele está dizendo para nós aqui, o judeu Abraham, é que nós devemos não apenas pensar, mas pensar com ela. E o que é pensar com a Bíblia? Se envolver ao extremo. É ter uma intimidade tão profunda com a Bíblia que você, só de ler você já conhece quem escreveu, quem deixou de escrever. Por exemplo, quem é profundamente apaixonado pelos escritos de Paulo, quando lê a carta aos Hebreus, ele entende perfeitamente que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Pegou aí?
Embora muitos digam que não foi ele, embora nas nossas Bíblias está como autor desconhecido, mas quem é acostumado com os escritos de Paulo ao ler, fala assim, foi Paulo. Então nós devemos pensar com ela e não apenas sobre ela. E continua aqui dizendo o seguinte, ó. Quando interpretamos as Sagradas Escrituras corretamente, redescobrimos o tesouro inestimável das Sagradas Escrituras, com muito cuidado ao ler cada texto. Então, quando é que você faz essas santas descobertas? Quando você não apenas lê, mas quando você medita, quando você começa a pensar com a Bíblia sobre aquele assunto. Ó, presta atenção no que eu vou dizer agora. Olha essa leitura. No entanto, não devemos lê-la apenas como uma busca frenética por informações, mas sim no desejo santo por uma formação de vida para a eternidade. A nossa escola, ela tem por título Escola Teológica Transformados pelo Poder da Palavra. Por quê? Porque a palavra, ela nos transforma. Você não deve ler a Bíblia apenas para adquirir informação. Você deve ler a Bíblia para ter uma vida transformada. E uma vez que a sua vida é transformada, você possa transformar a vida do seu próximo, do seu companheiro, do seu colega e de todos que estão em sua volta. Compreende a profundidade das Sagradas Escrituras? Se você ficar nessa busca frenética só por informações, você vai morrer asfixiado. E não pode. A Bíblia é para nos trazer a vida e vida com esperança, porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é Cristo. Lembre-se que a informação, ela apenas te informa, mas a formação, ela te capacita, ela te faz ser criativo, tá? Aí nós temos aqui, ó, o que é de fato a Bíblia. Nós temos aqui mais uma indagação. Você já sabe que a indagação, ela é filha da ignorância e mãe da sabedoria. Ela é filha quando pergunta e ela é mãe quando responde. Então nós temos aqui mais uma indagação, e essa indagação aqui, eu vou comentar sobre ela, vou falar acerca dela na próxima aula, tudo bem? Deus te abençoe, grato a Deus e a você por nós termos chegado até aqui. Eu te espero te ver na próxima aula, se assim o Senhor eterno, soberano permitir, tudo bem? Graça e paz, shalom, shalom, letriot, a paz e até breve.